Olá meus amigos do canal História em Minutos. Hoje eu gostaria de estar falando para vocês dessa importante sociedade que se desenvolveu às margens do Mediterrâneo na Europa. Essa sociedade é a Grécia. Acompanhe comigo um pouco mais da história dos gregos. Situada no sul da Europa, a Grécia ocupa uma península de relevo acidentado em um arquipélago no mar Egeu. A história da Grécia costuma ser dividida em 4 períodos: período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Aproximadamente no ano 2000 a.C., aqueus, jônios, eólios e dórios começaram a se estabelecer nas áreas que ficaram conhecidas como Grécia Antiga, conquistando civilizações que já existiam na região, como os cretenses, os micênicos, entre outros. Esses povos estão entre os formadores dos helenos, uma mistura de etnias e culturas que ao longo do tempo foi adquirindo uma unidade. Em um primeiro momento, a principal atividade econômica das colônias gregas foi a agricultura. Posteriormente, muitas colônias transformaram-se em centros comerciais, dispondo de portos estratégicos para rotas de navegação. Desde o século 8 a.C., foram se formando pela Grécia diversas cidades independentes, cada uma desenvolvendo seu próprio governo. Essas cidades eram chamadas de polis. Na região da Grécia encontravam-se diversas polis, como Messênia, Tebas, Mégara e Erétria. As polis que mais se destacaram foram Atenas e Esparta, pela liderança que exerciam sobre as demais cidades em certas épocas. A cidade de Atenas foi fundada pelos jônios e situa-se no centro da planície da Ática, próximo do mar Egeu. O centro da cidade localizava-se em uma colina alta, conhecida como Acrópole, tendo assim uma proteção natural contra ataques. Devido à proximidade com o mar, os atenienses tornaram-se excelentes navegadores e chegaram a dominar grande parte do comércio pelo Mediterrâneo. A sociedade ateniense é composta de pessoas agrupadas em 3 grandes categorias: os cidadãos, que tinham direitos políticos e participavam do governo da cidade, eram pessoas de pai e mãe atenienses de diferentes condições econômicas. Raramente, os atenienses concediam o direito de cidadania a pessoas de outras cidades. Os metecos, que viviam em Atenas, mas não haviam nascido na cidade, não tinham direitos políticos e eram proibidos de comprar terras, mas podiam trabalhar no comércio e no artesanato. E por fim os escravos, que tinham sua origem entre os prisioneiros de guerra, comprados nos mercados de escravo, ou eram filhos de escravos que já viviam em Atenas. Já Esparta localizava-se na península do Peloponeso, em uma região de solo apropriado para o cultivo da vinha e da oliveira. Esparta era uma cidade militarista e oligárquica. A sociedade espartana também era dividida em 3 principais categorias. Tinha os esparciatas, homens livres que permaneciam à disposição do exército ou a negócios públicos. Eram proprietários da terra e não podiam exercer o comércio, deviam se dedicar ao Estado espartano. Os periecos também eram homens livres, mas que se dedicavam ao comércio. E por último os ilotas, que viviam presos à terra dos esparciatas e com o seu trabalho sustentavam os esparciatas. No período clássico da história grega, viveram artistas e intelectuais que se destacaram em diversas áreas, tais como teatro, destaque para os cômicos ou as tragédias, a arquitetura, destacando-se a construção do Partenon e dos templos que abrigavam as esculturas dos deuses, as próprias esculturas, que mesclavam o divino e o humano, o espiritual e o físico. A Grécia também foi berço de grandes sábios que se destacaram em diferentes áreas de conhecimento e das ciências, como, por exemplo, o aperfeiçoamento do alfabeto fenício, a escrita da história com Heródoto, conhecido como o pai da história. Porém, vale ressaltar que os gregos não inventaram a história, mas em certo sentido inventaram um historiador. Pensadores gregos como Sócrates, Platão e Aristóteles enfatizaram a importância da razão como instrumento para se adquirir conhecimento e sabedoria, e assim desenvolveram a filosofia, palavra grega que significa amor à sabedoria.
Assim, a própria etimologia nos mostra que a filosofia não é um saber pronto e acabado, mas uma busca amorosa da verdade do conhecimento. Da filosofia desmembraram-se as demais ciências, que aplicaram a investigação racional aos fenômenos da natureza e da sociedade. Surgiram-se assim ramos para o estudo desses fenômenos, como a física, química, matemática, biologia, medicina, astronomia, entre outros. A religião foi um dos principais elementos de vínculo cultural entre as cidades da Grécia, e seus princípios foram transmitidos pela tradição oral. Os gregos eram politeístas, e além de reverenciar os deuses, eles reverenciavam os heróis e os semideuses, filhos de deuses imortais com uma pessoa mortal. Narrando a vida dos deuses e heróis e seus envolvimentos com humanos, os gregos criaram um rico conjunto de mitos, chamados de mitologia. A Grécia envolveu-se em diversas guerras. Entre elas destacam-se as guerras greco-pérsicas, ou guerras médicas, entre gregos e persas, e a Guerra do Peloponeso, entre atenienses e espartanos, por disputas de poder. Depois de tantos conflitos externos e internos, as cidades gregas ficaram enfraquecidas. Aproveitando-se dessa crise, o rei Filipe da Macedônia preparou um forte exército para conquistar a Grécia. A Batalha de Quironeia foi o marco decisivo da vitória dos macedônios sobre os gregos. O sucessor de Filipe, seu filho Alexandre, assumiu o trono, dando continuidade à expansão militar macedônica e sufocando definitivamente as revoltas das cidades gregas. Espero que você tenha compreendido e aprendido um pouco mais sobre a cultura dos gregos. Lembrando que a cultura dos gregos ela é muito vasta, eu aconselharia você, se você gostou, a se aprofundar um pouco mais. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, um grande abraço, fique com Deus.